Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de introdução à ótica geométrica. Eu vou fazer a seguinte questão. Uma câmara escura de orifício fornece a imagem de um prédio que se apresenta com a altura de 5 centímetros, aumentando-se em 100 metros a distância do prédio à câmara. A imagem se reduz para 4 centímetros de altura. Determine a distância do prédio à câmara em sua primeira posição. Então, como o problema falou, essa aqui é uma questão de câmara escura. A câmara escura é uma caixa escura por dentro, obviamente, e ela tem um orifício em uma de suas faces. Esse orifício ele é apontado para um objeto que esteja iluminado e aí a sua imagem vai aparecer na face oposta ao orifício da câmara invertida. Tá? O objeto normalmente a gente vai chamar de O e a imagem a gente vai chamar de I. E aí, a distância do objeto até a câmara escura, a gente chama de P. E a profundidade da câmara escura, a gente chama de P'. E para gravar essa relação, note que é uma semelhança de triângulos, está vendo? Então, eu gosto de fazer a seguinte relação, até para a gente guardar. E a pelinha do pintinho. Então, guarda essa relação aqui para a câmara escura. E a pelinha do pintinho. Beleza? Então, vamos voltar ao problema. Quando nós lemos o problema, nós percebemos que existem duas situações. Uma câmara escura de orifício fornece a imagem de um prédio que se apresenta com altura de 5 centímetros. Então, no caso 1, que eu vou chamar assim, a gente vai ter o seguinte, que a imagem 1 ela é de 5 centímetros, certo? Então, o objeto, que é o prédio, eu vou chamar de O. A distância do objeto até a câmara escura a gente chama de P, só que eu vou chamar de P1. E a profundidade da câmara escura, como é a mesma câmara escura, eu vou chamar de P', porque ela não vai mudar. Agora, no caso 2, ele fala assim, aumentando-se em 100 metros a distância do prédio à câmara escura. Distância do objeto à câmara escura é o P, então eu vou chamar de P2. Como a distância anterior era P1, então eu vou escrever P1 mais 100 metros, porque ele falou o quê? Aumentou em 100 metros a distância do prédio à câmara escura. A imagem se reduz para 4 centímetros, então eu posso dizer que a imagem 2 ela ficou com 4 centímetros. O prédio é o mesmo, a câmara escura é a mesma. Então, o O permanece igual e o P' permanece igual. E aí, é muito comum em problemas de câmara escura, quando a gente tem duas situações apresentadas, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Quem está constante, vamos botar assim, foi o O e o P', não foi? Então, eu vou escrever assim, não é? E a pelinha do pintinho, se o O e o P' que são constantes, eu posso escrever assim, que I vezes P é igual a O P'. Como o O P' do caso 1 é igual ao O P' do caso 2, é só eu fazer o quê? Que o I1 P1 vai ser igual a I2 P2.
O I1 a gente sabe que vale 5 centímetros, não é? 5 centímetros. O P1 a gente sabe que vale P1. E o I2, 4 centímetros. E o P2 vale P1 mais 100 metros. Bola, por que você está botando as unidades de medida? Para mostrar para você que nesses casos aqui, a unidade de medida daqui simplificou com de lá, entendeu? Então, a gente não vai precisar fazer essa transformação. E a minha resposta vai ser em metros, que é o que ele quer, tá? Então, vai ficar assim, 5 vezes P1 vai ficar 5P1 é igual o 4 vezes P1, o 4 vezes o 100. Então, vai ficar 4P1 mais 400 metros. Estou mantendo a unidade de medida para você ver. 5P1 menos 4P1 é igual a 400 metros. Então, eu sei que P1 vale 400 metros. Ele pergunta, determine a distância do prédio à Câmara em sua primeira posição. É 400 metros. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.